O Brasil e o mundo estão atentos aos desdobramentos da morte da vereadora do Rio de Janeiro, assassinada covardemente numa situação pensada, planejada pelos bandidos, pelos criminosos. O fato aconteceu no Rio de Janeiro na quarta-feira. Desde então, existe uma discussão. O que provocou a morte dessa mulher? De fato, foi uma morte de mais uma pessoa? Ou foi um movimento sendo silenciado? Vou falar com o Délio Rocha, que está em Brasília e tem acompanhado a repercussão lá na Câmara dos Deputados, lá na capital federal, desses acontecimentos. Délio, nitidamente esse não foi um acontecimento do Rio de Janeiro, nem só do Brasil. O mundo inteiro está atento aos desdobramentos desse caso. Délio, boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você, boa tarde a todos no Piauí. Joelson, isso mesmo, o mundo inteiro aí está atento ao que aconteceu no Rio de Janeiro. E hoje, viu, Joelson, já teve um desdobramento, um grupo de parlamentares com cerca de 50 deputados da União Europeia já estão recomendando que aquelas negociações para que haja um acordo entre o Mercosul e a União Europeia seja suspensa essas negociações até que esse caso da vereadora Marielle Franco seja então apurado. E ontem, viu, Joelson, apesar de toda essa repercussão, o presidente Michel Temer disse que não vai mudar nada nessa intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas ele admitiu, Joelson, que essa execução foi um atentado ao Estado Democrático de Direito. E ele disse que todos os esforços do governo federal vão estar voltados para apurar esse caso, para identificar os assassinos e puni-los. Já o ministro Raul Jungmann viajou para o Rio de Janeiro, está lá desde ontem. Ele foi acompanhar de perto todos os acontecimentos, mas disse, Joelson, que todas as investigações vão ser mantidas em sigilo para que isso não atrapalhe a apuração do caso. E, Joelson, aqui na Câmara Federal também muitas manifestações, isso desde ontem, parlamentares de diversos partidos estão cobrando o governo federal, né, para que haja uma apuração célere. E o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que sempre se manifestou a favor da intervenção federal, disse que agora a gente precisa ficar muito mais atento a essa operação no Rio de Janeiro para que casos como esse da vereadora do PSOL não volte a acontecer. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, falando direto de Brasília. Obrigado pelas informações, Délio, e assim como todos nós, vamos acompanhar os desdobramentos na capital federal também desses episódios e as ações do governo para dar uma resposta à sociedade a respeito deste caso, a morte de Marielle Franco. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio a representante secretária da Mulher do PSOL, a Letícia Lima, que já está aqui conosco. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde para você. E também Andréa Marreiro, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Muito obrigado pela participação, a mestre Andréa Marreiro. Elas estão aqui para discutir conosco um pouco do simbolismo, do símbolo dessa luta da vereadora do Rio de Janeiro e o significado deste assassinato. Antes de mais nada, Letícia, boa tarde para você. Como é que o PSOL encarou essa tragédia que foi a morte da vereadora? Bom, boa tarde para quem está assistindo. Acho que o que aconteceu com a Marielle nos traz um momento de muita dor, muita reflexão, mas ao mesmo tempo nos impõe alguns desafios. Acredito que o primeiro deles seja lutar para que seja investigado imediatamente, apurado os fatos e saber o que exatamente aconteceu com ela. O segundo é a gente manter a luta, manter as pautas pelas quais ela lutava, em especial para as pessoas, os direitos humanos das pessoas. Isso partido PSOL. Isso. Nos impõe o desafio de lutar pelos direitos humanos, o direito à vida, o direito de ir e vir das pessoas das periferias, né? É importante a gente trazer a reflexão. Por que é mais fácil um jovem negro morrer na periferia de Teresina do que um jovem branco? Então, eu acredito que isso traz para nós a necessidade de debater a situação dessas pessoas, das mulheres em Teresina, em especial mulheres negras. Acredito que não só por essas pessoas, mas que devemos manter muito forte a luta por direitos humanos, pelo direito de todas as pessoas, né? Você vê relações entre, por exemplo, a vida na periferia do Rio de Janeiro e a luta pela qual ela lutava
a periferia do Rio de Janeiro e a periferia de Teresina? Essas lutas são semelhantes? Sim, eu acredito que sim, pela retirada de direitos que a gente vem sofrendo nesse último período, mas que as pessoas negras, periféricas, já sofrem há muito tempo, que é a violência policial, o abuso de poder pelo Estado, o racismo institucional. Então, eu penso que é tarefa número 1 do PSOL, tanto aqui do Piauí, do Rio de Janeiro, o PSOL nacional, fazer frente contra essas respostas que nos dão para a segurança pública, que é mais militarismo, intervenção militar. Então, eu acredito que isso não é solução, causa a morte de pessoas como a Marielle, uma vereadora eleita com quase 50 mil votos no Rio de Janeiro. Andréa Marreiros, mestre em Direitos Humanos. A morte de Andréa Marreiros, a gente falava agora há pouco no Jornal do Piauí, que vida não tem valor, é a vida mais importante do que outra vida. Mas, no caso específico da vereadora, ela representava não só esses eleitores que chegavam perto dos 50 mil, mas ela era a representação de uma parcela importante da sociedade. Nesse sentido, a morte dela tem um símbolo diferente? Sem dúvida. Preciso que a gente pergunte quem é Marielle. Por que a morte de Marielle é singular? Marielle era uma mulher negra, mãe, uma mulher que com todas as dificuldades, moradora da favela, conseguiu entrar na universidade, era uma mestra, uma pensadora, uma professora. Uma mulher bissexual, uma mulher de axé. Uma mulher que foi eleita com quase 50 mil votos e uma mulher que foi eleita defendendo direitos humanos. Uma mulher que defendia a pauta de todas as pessoas. Uma mulher que denunciava a perversidade que é essa política de segurança que não respeita os direitos humanos. Ela foi morta pela denúncia ou por esse perfil que você traçou dela? Ela foi morta por esse conjunto de identidades. Há pessoas que defendem a mesma coisa que Marielle defendia e não são mortas. Marielle foi morta porque Marielle habitava esse corpo que é um corpo matável. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao genocídio, referindo a uma estrutura, né, que mata corpos negros, que naturaliza a morte de corpos negros e que está aí de forma evidente nos dados do genocídio da juventude negra, que está aí evidente nos dados, né, da violência contra a mulher, contra as mulheres negras, o feminicídio às mulheres negras, que é muito maior. O mapa da violência aponta isso. Em 10 anos, a gente teve a diminuição da violência contra as mulheres brancas em torno de 9%, enquanto a violência contra as mulheres negras cresceu 54%. Então, a violência contra os corpos negros, elas são violências autorizadas. A gente não se espanta, a gente não se indigna, a gente silencia a violência contra o corpo negro. E foi isso que aconteceu com Marielle. Mas no caso de Marielle, houve uma movimentação muito grande em vários países do mundo. Não houve um silêncio em relação a isso, né? Sim. Aí é importante a gente lembrar que o mundo inteiro, os órgãos internacionais, eles são órgãos que nos ajudam na defesa dos direitos humanos. É preciso que a gente lembre que vários direitos que nós mulheres, inclusive, conquistamos foi fruto de vozes, né, internacionais. A Lei Maria da Penha, ela não foi uma legislação que o Estado brasileiro decidiu criar. Ela foi uma recomendação de um órgão internacional, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o Estado brasileiro cuidasse das suas mulheres, que o Estado brasileiro pudesse criar uma legislação específica para cuidar das mulheres, porque as mulheres que aqui estavam, elas não conseguiam ter um amparo estatal, elas não conseguiam ter uma política de direitos humanos para que elas pudessem viver livres de violência. Então, historicamente, inclusive agora com relação ao genocídio da juventude negra, a gente tem um órgão como a Anistia Internacional fazendo essa denúncia de forma sistemática, né, e tentando ecoar essas vozes e tentando gritar e tentando fazer com que as vozes da periferia, as vozes das mulheres negras como a da Marielle não sejam silenciadas. Pergunto para vocês, começando para você, Letícia. A morte da Marielle impõe que obrigações ao Estado brasileiro a partir de agora? Bom, eu acredito que o Estado brasileiro tem que imediatamente começar a pensar que uma política de segurança pública é também política social, política pública. Acho que investe-se muito no teatro, né? A Polícia Militar, muitas vezes, vai com essa tarefa, né? Recebe essa formação de ir para as ruas com a tarefa de bater, com a tarefa de matar. Então, eu penso que a gente deva olhar para essa pauta que tende a prejudicar, principalmente a juventude negra das periferias. Então, acho que essa é uma obrigação
mais do que urgente, é mais do que histórico, assim, já vem há muito tempo acontecendo. Acho que é importante visibilizar isso. Impõe também que o Estado cuide de suas mulheres, né, e pense também uma proteção para esses defensores de direitos humanos, tendo em vista que em 2017 e agora em 2018, Marielle já é a 20ª defensora de direitos humanos assassinada agora, Letícia, no Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque os policiais militares, eles normalmente são colocados como o símbolo de uma truculência. E eles, na verdade, se queixam, os policiais, aqueles que estão nas operações, de não serem vistos como trabalhadores, como pessoas que também fazem parte de um sistema, mas que não é eles que criam, não é eles que operam. Não já está na hora também de nós desarmarmos as pessoas em relação a esses conceitos? Concordo plenamente com você. Eu acho que é uma política estrutural. Se o policial militar, veja bem, a culpa não é individualizada dele. Se o policial militar recebe uma formação que não preza pelos direitos humanos, que não preza pela abordagem do cidadão na rua, que se ele não recebe reforço, renovação de treinamento de tiro, por exemplo, ou mesmo de formações de abordagem, nós como população sofremos e eles também. Porque, vejam bem, a guerra às drogas e o genocídio da juventude negra aflige não só essas populações relacionadas a elas, mas os policiais também morrem muito, né? A gente tem uma PM que mata muito, mas que também morre. Então é importante falar pela vida desses trabalhadores. Inclusive, os defensores de direitos humanos, como Marielle, no Rio de Janeiro, como Marcelo Freixo, eles justamente defendem tanto os direitos das pessoas, enfim, que são assassinadas, como os trabalhadores que são assassinados em virtude de sua função. Entendi. Então, acho que pensar que os direitos humanos são os direitos de todos. Andréia, eu queria saber de você, que obrigação o Estado passa a ter diante da morte de um mártir, que é a Marielle? Eu penso que é preciso que o Estado brasileiro se implique nessa investigação. A gente precisa ter uma resposta. A segunda questão é que eu penso que o Estado brasileiro... Antes de você passar para a segunda questão, não dar uma resposta significa o quê? Qual a consequência de não dar uma resposta para esse caso? A consequência de não dar a resposta é dizer que o Estado brasileiro coaduna com esse aviso. O que aconteceu, o assassinato de Marielle foi um atentado à democracia. Por quê? Porque estão nos dizendo, ou vocês calam ou vocês morrerão. Então, se o Estado brasileiro não investiga e não dá uma resposta para esse caso, o Estado brasileiro está dizendo, nós estamos coadunando com isso. Nesse momento é muito importante que a gente se coloque, que a gente fale, né? Quem está silenciando nesse momento está coadunando com os assassinos de Marielle. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que é preciso que o Estado brasileiro escute a voz de Marielle. O Estado brasileiro precisa escutar as bandeiras que eram defendidas por Marielle. O Estado brasileiro precisa levar a sério os direitos humanos. E direitos humanos só se garante direitos humanos, só se faz com que direitos humanos deixem de ser apenas um discurso, deixem de ser apenas uma folha de papel e sejam práticas cotidianas se a gente entender que é impossível garantir direitos humanos sem educação. Então é preciso que o Estado brasileiro leve a sério a educação, que o Estado brasileiro leve a sério a educação de gênero prevista na Lei Maria da Penha, que o Estado brasileiro leve a sério o cumprimento da legislação que fala do ensino da história da África e da história afro-brasileira nas escolas. É importante que o Estado brasileiro se comprometa na luta contra o racismo fortemente, que o Estado brasileiro se comprometa na luta, na criação de políticas públicas pela igualdade de gênero. É preciso que o Estado brasileiro se espante e tome providências sérias, concretas e sistemáticas contra a LGBTfobia, que mata, que desumaniza, que violenta a dignidade das pessoas LGBT nesse país. A política que foi feita agora pelo governo Temer, de intervenção emergencial no Rio de Janeiro, criação do Ministério da Segurança Pública, não dá, de certo modo, uma resposta a essa violência na sua avaliação, André? Não, na minha avaliação de modo algum, e era isso que Marielle defendia. Marielle era contra a intervenção. Marielle defendia a não intervenção. E por que Marielle defendia a não intervenção? Porque Marielle era uma mulher moradora da favela, que vivenciou com todas essas políticas de ocupação das favelas, né, a violência que isso provoca às pessoas moradoras das favelas. O que se vende de forma midiática, né, nesse populismo penal, é que a intervenção resolve o problema da violência na favela, mas isso é uma farsa.
a intervenção federal, ela não só não resolve o problema da segurança pública, como ela violenta os direitos humanos das pessoas moradoras da favela. O que é que resolve o problema? O que resolve uma política social séria, políticas de direitos humanos sérias. Vários países no mundo estão demonstrando isso para a gente. O que resolve o problema de segurança pública não é um Estado penal máximo. O que resolve o problema de segurança pública é um direitos humanos máximo. É políticas de direitos humanos, é uma cidadania digna para todas as pessoas. Letícia, recentemente, agora, inclusive nesse período de maior medo em que a população está em função da violência, a palavra direitos humanos, a ideia de direitos humanos ficou completamente corroída pelo receio de que direitos humanos protegem o criminoso. É possível virar esse conceito junto à população? Sem dúvida, acredito que é um compromisso público, né? Um compromisso social, mas também um compromisso do Estado. Entendo que isso deve ser falado nas escolas também, como a Andréa defende. Acho que os direitos humanos são os direitos de todos. Quando a gente falou aqui anteriormente que os direitos humanos protegem tanto as pessoas que estão nas favelas ou as pessoas que, enfim, por algum motivo estejam no sistema penal, sendo acusadas ou presas, encarceradas, essas pessoas têm direitos. Inclusive, os policiais também têm direitos. Inclusive direitos trabalhistas, né? O melhor salário, o reconhecimento da carreira. Então, a gente pensa que, enquanto comunidade política e democrática, a gente tem que começar a pensar nos direitos de todos, né? Se você pensar, a Marielle defendia fundamentalmente o direito à vida e o direito de ir e vir. Olha, esse questionamento aqui da Rosilene é dirigido a você, Letícia. Ela diz assim, olha, nós lamentamos profundamente a morte da vereadora Marielle, que foi assassinada no Rio de Janeiro, mas também lamentamos a morte de 60 mil outras pessoas no Brasil no ano passado e 500 policiais assassinados em decorrência da violência. Pergunta que faço para o PSOL e outros partidos. Se for preso o assassino da Marielle, vocês vão contratar advogados em defesa dos direitos humanos para ele? É um questionamento que ela faz dentro dessa ideia de conceito de direitos humanos. Bom, acredito que não seja tarefa do PSOL contratar advogado para as pessoas que, enfim, fizeram isso. Porque, vejam bem, existe uma instituição chamada Defensoria Pública. Mesmo se os assassinos, o que eu acho difícil, não tenham advogado, existirão defensores para defendê-los. E eu vou dizer que é importante defendê-los, sabe por quê? Porque a defesa processual no processo penal é imprescindível para que, se for realmente provado, o culpado seja punido. No processo penal não existe renúncia à defesa, não existe renúncia à defesa. Então a pessoa precisa de uma defesa para que seja apurado o que aconteceu, seja marcada a audiência e aí o juiz decida se de fato vai ser condenado ou não. Outra mensagem que nós recebemos aqui da Isimara, ela diz o seguinte: a vereadora não foi morta por questão de gênero, ela foi morta por um caso isolado. Ela até faz uma comparação com a morte de PC Farias, foi morta porque sabia demais. Esses dois casos são isolados. André, isso vai diretamente de encontro à sua opinião. Ela foi morta, as pessoas ainda não tiveram, algumas, a dimensão do que foi exatamente a morte de Marielle? Eu penso que não. A gente está falando de uma mulher que foi morta com 4 tiros na cabeça, né, direcionados a ela. A gente está falando de uma morte premeditada, de uma morte arquitetada e de uma morte que aconteceu dias depois de Marielle ter assumido, inclusive, essa comissão para acompanhar a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Então, não é uma morte, não é um caso isolado. E não é um caso isolado porque os dados, as estatísticas nos mostram sobre a quantidade de pessoas jovens, de mulheres, né, de pessoas negras que morrem nesse país. Então, a gente não está falando de um caso isolado e a gente não está falando de um caso isolado de defensora de direitos humanos que é morta. Como Letícia colocou no início, ser defensor de direitos humanos nesse país é correr risco de vida. E aí, isso porque, como você colocou também, a gente tem uma ideia distorcida, uma ideia que, na verdade, é uma ideia programada, é uma ideia feita para esvaziar o sentido dos direitos humanos, que é essa ideia de que defender direitos humanos é defender bandido. Direitos humanos são direito de todas as pessoas. Agora, algumas pessoas têm a sua humanidade menos valorizada do que outras. O Júnior faz outra provocação aqui, olha. Por que as duas debatedoras, ele até bota assim, não defendem também o direito dos PMs que foram mortos nessa guerra? Mas nós defendemos demais os direitos dos PMs. O Marcelo Freixo, que é o deputado companheiro de Marielle, Marielle foi assessora dele, começou a sua vida política juntamente com o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é um dos grandes defensores dos direitos dos policiais hoje. E isso, como é o nome dele? Júnior.
Júnior, isso é mais uma das distorções que se coloca em relação aos direitos humanos. Os direitos humanos, os defensores de direitos humanos, como Marcelo Freixo e tantos outros, estão defendendo os policiais. Os policiais, em sua maioria no Brasil também, são pessoas negras, jovens e moradoras de periferias. Então, os direitos humanos estão, sim, defendendo vocês. Vocês que estão colocando a vida de vocês em risco nessa guerra perversa que nós vivemos contra as drogas. Então, nós defendemos, sim, os direitos de vocês. E o que nós entendemos e conclamamos é para que a gente possa estudar o que são os direitos humanos, entender o que são os direitos humanos, para que a gente possa ecoar essas vozes e viver num mundo em que todas as pessoas tenham seus direitos humanos garantidos, em que todas as pessoas possam ter o direito de ser quem são, de viver com dignidade. Tá certo. Eu queria muito agradecer a vocês duas, Andréa Marreiros, que é mestre em Direitos Humanos, a Letícia, que coordena a Secretaria de Mulheres do PSOL aqui no estado do Piauí, a Letícia Lima e a Andréa Marreiro. Muito obrigado pela participação de vocês. Debateríamos por horas ainda mais esse assunto, que é muito pertinente, é importante que todo brasileiro saiba que a situação vivida no Rio de Janeiro não é do Rio de Janeiro, é do Brasil e é da América Latina, principalmente. E aí nós todos temos que nos atentar para que Brasil é esse onde nós estamos inseridos e que nós estamos construindo. Muito obrigado a vocês pela participação. Muito obrigado.